Fala pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui e hoje a gente vai dar continuidade àquele tópico de perguntas e respostas que vocês voltam e meia me perguntam, que eu separei em casa, e algumas perguntas que vocês me mandam ou no WhatsApp ou no próprio Teams mesmo, eu deixei elencado numa sequência. Algumas perguntas que são muito parecidas umas com as outras eu deixei de lado. Outras perguntas que que têm relação uma com a outra eu deixei uma embaixo da outra para responder. Hoje a minha esposa não está aqui, ela está consertando gente, né? Como ela é fisioterapeuta, ela teve que fazer atendimento hoje nesse horário. E quem está aqui hoje lendo as perguntas e ao mesmo tempo respondendo seria eu mesmo. Então eu já deixei elas separadas aqui no meu notebook e eu vou passando elas gradualmente, a gente vai lendo e eu vou respondendo para vocês, ok? A primeira pergunta que a gente tem é: o que fazer para minimizar as dores musculares do dia seguinte, né? Aquelas dores musculares que a gente sente no dia seguinte. A gente sabe que essas dores elas ocorrem por causa de microlesões que acontecem no músculo durante a prática de atividade física. Qualquer exercício físico que a gente faça, a gente tem ruptura de fibras. Essas fibras musculares depois elas se regeneram e entram no processo de hipertrofia, que vocês vão ver lá para frente o que isso quer dizer, né? Hipertrofia é o aumento do diâmetro do músculo, e tem a hiperplasia, que é o aumento da quantidade de células musculares. E esse processo é uma coisa que vocês vão aprender lá para frente. Só que vocês têm que entender que esse fato dessa dorzinha ocorre devido à ruptura de fibras musculares. E eles são regenerados de uma maneira até que rápida. Como é que a gente pode minimizar isso? Duas formas que eu acho muito eficazes para a gente minimizar isso exercícios de relaxamento no dia seguinte, como alongamento leve, aqueles alongamentos de 10 segundinhos, aí dá uma relaxada, faz mais uma vez 10 segundinhos onde está doendo, beber muita água também. Então, exercício de relaxamento como soltura muscular, alongamento, massagem, lógico, com alguém que saiba fazer, e hidratação são essenciais para isso. E eu costumo fazer isso, né? A vantagem é que eu já bebo muita água naturalmente e eu tenho o hábito de me alongar. É difícil ficar com dor muscular quando eu estou numa sessão de treinamento, que eu já venho passando alguns meses direto treinando para algum objetivo. É difícil sentir essas dores musculares, mas quando eu sinto, elas são bem chatas e bem intensas. E eu faço uso desses três artifícios: relaxamento no dia seguinte com alongamento leve, me hidrato mais ainda do que o normal, e eu tenho a sorte de ter uma fisioterapeuta em casa, né, que vai fazer o tratamento de liberação miofascial, que é um tipo de massagem que ajuda muito, né? Vamos ver outra agora. Deixa eu rolar aqui para baixo. A gente tem... vamos ver. Qual idade é bom começar nas artes marciais? Isso aqui eu ouço muito de pais. Muitos dos pais de vocês perguntando: que idade meu filho pode começar a treinar? Olha só, ele pode começar a treinar a idade que você julgar, a partir dos 4 anos. Eu tenho um ponto de vista mais conservador quanto ao início da prática de artes marciais, porque eu prezo que a prática de artes marciais ela deve começar a partir dos 7 anos, ou no ano que ela vai fazer 7 anos. Por quê? Porque ela vai estar com um arquivo motor adquirido muito melhor para a prática. Ela vai ter alguns elementos psicológicos que vão conseguir auxiliá-la tanto no aprendizado quanto na compreensão de algumas regras que são colocadas dentro das artes marciais. Uma criança muito novinha, ela pode entender tudo de maneira diferente. E se a gente coloca um estímulo que para a criança possa parecer algo negativo, a gente pode causar um trauma para ela que ela leva para o resto da vida
E além disso, ela pode levar não só para a arte marcial, ela pode pegar esse bode, entre aspas, e levar para uma outra atividade. Ela pode generalizar na cabeça dela, né? A minha vida inteira, peguei alunos sempre de 7 anos para cima. Raríssimas exceções eu abri para gente com menos que isso. Por quê? Porque quando eu treinava, quando eu só treinava, né? Quando eu não dava aula, quando eu só treinava, em dojos de amigos meus, em dojos de amigos dos meus professores, eu via que a criança ia literalmente para o dojo, mesmo que a arte marcial naquele horário era só voltada para a criança, era literalmente lá só para fazer brincadeira. Nada contra. Vai fazer brincadeiras com os elementos voltados para a prática de arte marcial, com os elementos filosóficos de cumprimento, os protocolos de educação, de etiqueta, ótimo, tudo bem. Só que de cada 10 crianças, uma vão fazer aquilo com uma maneira que vão realmente levar para frente. Eu não condeno, tem gente que ativa a prática já com 4 anos de idade, alguns até com menos, só que no meu caso eu acho mais salutar e a minha experiência mostra que o melhor, e eu volto a falar, isso é minha experiência, 7 anos para cima ou a idade que vai fazer, ou o ano que vai fazer 7 anos. Né? Não existe uma regra definida, porém, o que eu acredito. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Temos aqui, o que é? Tenho escoliose, não posso fazer educação física. Isso é para sempre? Só os diamantes são para sempre, né? Às vezes nem isso. A gente tem que entender o seguinte, escoliose é uma condição que a sua coluna desenvolve num desvio postural que basicamente é um desvio postural lateral. E isso aí, você fazer, dependendo do grau que você tem essa escoliose, de fato, muitos exercícios não são indicados, muitos exercícios são contraindicados para isso. Porém, existem exercícios, existem modalidades esportivas, existem treinamentos, existem protocolos de atividade física que são extremamente benéficos para isso. Quem vai dizer é o seu ortopedista, é o seu fisiatra. Você chega lá no médico, ele vai fazer uma avaliação completa em você, pega um médico do esporte, preferencialmente. Se você tem vontade de praticar uma atividade física e você tem escoliose, por exemplo. A pessoa aqui falou escoliose porque o que mais me pergunta é: minha coluna torta para o lado, eu tenho escoliose, tá? Que a maioria das crianças, infelizmente, estão desenvolvendo por causa de uma postura, assistindo TV, jogando videogame, mexendo no computador. Não que antes não tivesse, mas antes as pessoas faziam outras atividades que compensavam isso no dia a dia, né? Hoje todo mundo é criado em caixas de apartamento, infelizmente. Então, a má alimentação e a baixa prática de atividade física otimizam desvios posturais, e a escoliose é um deles. Mas existem sim, se você procurar o seu médico, o seu ortopedista, principalmente se você conseguir um ortopedista voltado ao esporte, e você manifestar que você tem interesse em fazer uma atividade física, ele vai te passar um protocolo de tratamento e ele vai prescrever pro profissional de educação física o problema que você tem. O profissional de educação física vai trabalhar aquela modalidade esportiva com as adaptações necessárias para você. E muitas vezes esse problema ele tende a sanar os sintomas. Você consegue corrigir essa postura se você está na fase de crescimento, dependendo do nível que você está. Então esse negócio ser para sempre é muito relativo. Tem gente que tem problemas homéricos de postura e treina. Eu conheço um professor de karatê, hoje ele deve ter por volta de 55, 60 anos, que ele desde os 20 e pouco tem 4 hérnias de disco na região torácica, na região cervical e torácica. Então você imagina, ele tem 2 hérnias de disco em cima, mais 2 na região torácica. Isso aí dá 4 hérnias de disco. Ele não tem hérnia de disco na lombar, o que é mais comum ele não tem. Ele é obrigado, ele se sente obrigado a treinar pelo menos uma vez por dia, porque senão ele sente dor nas costas. Lógico, existe fator psicológico, existe. Mas ele treina uma vez todo dia, pelo menos ele faz todos os kata do karatê do estilo dele, que são 12 kata no estilo dele. Ele faz isso
todo dia para ele se sentir bem. Imagina a coluna dele como não é forte. Então é muito relativo isso de não pode, não pode, não pode. Porque é muito mais fácil você falar que não pode do que você trabalhar um pouquinho e fazer um protocolo que você ajude o paciente, muitas vezes, né? Às vezes, de fato, a pessoa não pode. Aí, cada caso é um caso. Vamos ver aqui. Outra. Isso aqui é direto. Isso aqui eu vejo muito. Tem problema treinar com febre ou doente? Se tem problema treinar com febre ou doente. Por que eu dei a risadinha? Porque muitos de vocês querem dar uma de herói. Não, eu tô bem, tô com 38,5 só, eu vou treinar, eu vou jogar futebol. Pega nada não, professor. Minha mãe não tá vendo, o atestado tá aí, mas minha mãe não tá vendo. Não é bem por aí. Febre é um indicativo que teu corpo está combatendo uma infecção e ele está gerando mais calor que o necessário para manter a sua estrutura intacta. Se ele está elevando a temperatura, um monte de sistemas no seu organismo estão descompensados. Você colocar um estresse voltado à atividade física nesse cenário, você pode ter problemas relativamente sérios, né? Eu já vi num campeonato uma pessoa convulsionar porque foi competir com febre. E uma competição, no caso do karatê, você faz 2-3 minutos de movimento só e acabou, né? Não foi nem caso de luta, foi caso de kata, que é sequência de movimento. A pessoa estava com febre, foi lá, não era aluno meu, nem sei se era brasileiro. Foi um campeonato que foi em São Bernardo, aí a pessoa terminou, sentou, começou a passar mal e convulsionou, né? Voltou ao normal, mas convulsionou por causa da condição que estava com quase 39 de febre, não tinha comido nada durante o dia, porque você fica esperando para competir, tem um monte de coisa, e você ainda vai colocar um estresse desse, é desnecessário. Doença pede repouso, tá? Eu treino há 24 anos ininterruptamente. Às vezes que eu treinei doente, eu me arrependi amargamente. Eu tive mais uma perda do que um ganho, né? Sem contar que você queima muita massa muscular você treinando doente. Então evite treinar doente. Menos ainda assim, diga não se você tiver com febre, tá? Não dá uma de coragem não. Muitas vezes é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Vamos ver outra aqui. Tá. Por que tiro ao alvo é considerado esporte? E arco e flecha? Vamos lá. Essa pergunta eu recebi antes de vocês terem aquela definição do que é esporte, que eu passei para vocês, acho que no segundo bimestre mesmo. É considerado esporte tiro ao alvo, por quê? Porque ele envolve regras, ele envolve competição e muitas modalidades de tiro ao alvo. Tiro ao alvo não existe só aquela modalidade que você aponta o revólver e aperta o gatilho. Existe modalidade de tiro ao alvo que você faz fuga, que você faz aquele negócio de você entrar em local, desviar de alvo, dar tiro, fecha a porta, corre, se desloca de um alvo para o outro, atira de novo, aí recarrega, tal, que você segue uma série de protocolos até físicos mesmo, né? Existe uma preparação física forte em cima do tiro ao alvo. Você vê o pessoal geralmente que faz tiro ao alvo, eles têm uma preparação física legal. E eu ouvi de um amigo meu uma coisa curiosa, né? Assim, se a gente for parar do ponto de vista que o arco e flecha, que segue esse protocolo também, e o tiro, que segue esse protocolo também, ele fala uma coisa curiosa, que até o xadrez pode ser considerado um esporte. Só que é um esporte com predominância cognitiva. Porque se existe regras, existe campeonato e é um jogo, você pode considerar ele um esporte. De uma certa forma ele está completamente certo, né? Tanto que eu até falo para a turma assim, o xadrez é um esporte. Existe regra, existe federação, existe competição e existe jogo. Ele tem todos os pré-requisitos que transformam aquilo num esporte. Só que a predominância dele é claro que não é física, a predominância dele é cognitiva. Lógico, tem muita gente que não vai concordar com isso, não tem problema nenhum, isso aí é um ponto de vista dele que eu concordo e que eu também falo, né? Quem sabe isso um dia vire realmente
uma verdade. Vamos ver aqui. Sim. Aí outra pergunta que me fazem muito, como eu sou das artes marciais, né? Professor, qual arte é melhor? Karatê ou Krav Maga? Judô ou Jiu-Jitsu? Aikido ou Kung Fu? A pergunta que eu fazia para mim mesmo e fazia para os meus professores quando eu comecei a treinar. Vamos lá. A melhor arte marcial que existe é você evitar combate. Não tem jeito. Se você evitar o combate, você já ganhou a luta. Imagina só, você não precisou lutar e ganhou. Já pensou? Pensa num país combatendo com outro país, eles entrando em guerra. Se a guerra não aconteceu, todo mundo ganhou, não é verdade? Mesma coisa nas artes marciais. Mas vamos deixar esse lado filosófico que eu gosto muito de lado e tentar responder aqui de uma maneira clara. Toda arte marcial tem seus prós e contras. Todas as artes marciais, elas têm seus pontos fortes e pontos fracos. Lógico, elas não escolheram ter pontos fracos. Os pontos fracos vão aparecendo com o tempo. Não existe arte marcial suprema. O que vai existir é pessoas aplicadas treinando determinadas artes marciais. E isso você pode encontrar um judoca 1000 vezes melhor do que um cara que faça Muay Thai, ou um cara do Muay Thai 1000 vezes melhor que um que faça Kung Fu, um do Kung Fu 1000 vezes melhor do que um do Karatê, um do Karatê 1000 vezes melhor que um do Krav Maga, um do Krav Maga 1000 vezes melhor que o Judô, e por aí vai. Vai depender da maneira qual você treina e o propósito que você treina, né? Se você treina uma arte marcial voltada ao esporte, você vai ser um excelente competidor. Não significa necessariamente que você seja um cara preparado para uma situação de defesa pessoal. Se você é um cara que só treina arte marcial voltada à defesa pessoal, não quer dizer que você esteja preparado para uma luta esportiva, né? Mas você é um cara que, em teoria, estaria mais preparado para uma situação real. Cada caso é um caso, cada arte é uma arte, cada maneira de treinar é uma maneira de treinar, e cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, se você pensa em treinar uma arte marcial, pega uma que você se identifica mais e entra de cabeça. Procura um profissional qualificado, veja se ele tem os requisitos básicos. Eu não falo físico, tá? Eu falo se você sente bem, o que você percebe, quais histórias que você já ouviu falar sobre ele, se tem alguma coisa que o desabone. Procura sobre ele na internet, procura sobre ele, porque ele vai te ensinar literalmente algo que pode salvar a tua vida. E se você fizer errado, é algo que pode zoar a tua vida, né? Então, procura um professor certo, não importa a arte que você queira, desde que você treine. Vamos ver aqui. Eu acho que... eram essas mesmo, eram essas 6 questões, né? Não sei se tem outras, eu vou ficar vasculhando no meu celular, vou ficar vasculhando no computador para ver se eu lembro algumas outras perguntas que o pessoal faz. Vou procurar também anotações de aula minha para ver se eu lembro mais alguma coisa que vocês falaram, mas basicamente é isso. E sim, essas questões, algumas delas vão cair sim na prova. Então, se eu fosse vocês, eu daria uma atençãozinha especial ao vídeo da aula anterior e esse vídeo aqui. Maravilha? Aí, semana que vem a gente volta, né? Já para parte final, para a reta final do ano, que a gente entra no que vai ser a mistureba de tudo, né? A gente vai misturar todas as maneiras de atividade física que a gente fez. Com bola, com chão, com cone, com peso, com toalha, com cabo de vassoura, com tudo. Na rua, a gente vai começar a misturar tudo. Que é um encerramento, né? Porque não tem jeito, aí depois vai ser isso tudo presencial mesmo, com a graça de Deus. Eu não aguento mais, acho que vocês também não. Mas foi um mal necessário e tá dando, graças a Deus, o negócio pelo visto está caminhando para cada vez melhorar. Agradeço a atenção de todos vocês, que Deus abençoe vocês sempre. Contem comigo sempre. Fiquem com Deus.